monte de polêmica. Um monte de dúvidas. Um monte de interesses. Um monte de incertezas. Será que tem alguma coisa de belo nessa história? Chegou a hora da nossa reportagem especial. É sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, a terceira maior do mundo e que no mês passado finalmente começou a gerar energia. A nossa equipe passou 12 dias nessa região do Rio Xingu para descobrir o que está acontecendo depois de tantos anos de polêmicas, de brigas na justiça e de muita preocupação com os possíveis danos ao meio ambiente. A reportagem de Fabiano Vilela e Diego Zanqueta. 10 de novembro de 2009. O Brasil viveu um apagão que atrapalhou a vida de milhões de pessoas em 18 estados. Uma crise elétrica assusta o país. E um projeto dos anos 70 ganha força. A construção de uma grande hidrelétrica no Rio Xingu, na Amazônia. Uma área onde, tradicionalmente, para gerar energia, se usa óleo diesel, altamente poluidor. 10% da água do mundo corre nos rios brasileiros. Portanto, temos muito potencial hidrelétrico a desenvolver. Não somos um país rico para descartar uma fonte de energia como essas. Mas essa região amazônica é extremamente sensível do ponto de vista ambiental e social, porque índios e pescadores dependem do rio para viver. Quando o governo se propõe a instalar essa hidrelétrica, o alerta foi de que a região era uma região, né, de precária presença do Estado, de carência mesmo. Numa área de tão pouca presença do poder público, os impactos seriam inevitáveis. Por isso, quem construísse a usina deveria trazer também várias melhorias para a área, como saneamento básico. Depois de 6 anos, o que será que aconteceu? As obras na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, começaram em 2011. Viveu-se aqui momentos de glória. Comércio em alta, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro. Gigantesca, erguida no meio do Rio Xingu, tem custo estimado em 31 bilhões e meio de reais. Mês passado começou a funcionar, com 5% da capacidade. Mas a Norte Energia, empresa responsável pela usina, e a Prefeitura de Altamira, a cidade mais próxima da barragem, simplesmente não se entendem. Resultado: ainda não foram concluídos muitos programas que deveriam melhorar a vida de quem teve a rotina alterada por Belo Monte. Escolas e hospitais, por exemplo, são novinhos, mas não recebem ninguém. O que existe é uma priorização na execução do cronograma da obra e esse mesmo esforço não é investido no atendimento das condicionantes, grande parte delas que precisariam preparar a região para receber uma obra desse porte. Nós fomos a primeira equipe de televisão a fazer uma radiografia da área, agora que a usina finalmente está funcionando. Nós estamos perto da barragem da usina de Belo Monte. Essa região, conhecida como Volta Grande do Xingu, é uma das que mais preocupam ambientalistas, índios, ribeirinhos. Segundo eles, as alterações no curso do rio já começaram a provocar danos ambientais e sociais. Esta bióloga da Universidade Federal do Pará analisou a água. Conforme vai aumentando a profundidade, esse oxigênio vai diminuindo. Antes a gente pescava para se alimentar e para vender. Hoje mesmo só para se alimentar mesmo e difícil ainda. Para compensar os danos sociais provocados por Belo Monte, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, exigiu em 2011 que a Norte Energia implantasse integralmente equipamentos de saúde e educação. Uma das obrigações da empresa responsável por Belo Monte foi a reforma e ampliação do Hospital Geral de Altamira para reforçar o atendimento no município com a chegada de mais de 30 mil trabalhadores da usina a partir de 2011. Mas a unidade só ficou pronta em 2015 e até hoje o hospital ainda não foi inaugurado. Como é que nós vamos transferir doentes para um lugar que está incompleto? Enfermarias incompletas, salas incompletas. Reforçamos toda a capacidade hospitalar da região. O que falta fazer é a transferência de equipamento para lá. Isso nós vamos fazer. Quem tem que operar aquilo é quem recebeu aquilo, é a prefeitura. Nós não temos, como empreendedor, nenhuma obrigação nem responsabilidade de administrar coisa pública. No caso do Hospital Geral, o Ministério Público Federal exige que a Prefeitura e a empresa botem a unidade para funcionar imediatamente. Para a construção do Lago de Belo Monte, 500 quilômetros quadrados foram inundados, uma área do tamanho de Curitiba.
cerca de 10 mil famílias tiveram que deixar para sempre suas casas. Chegamos bem na hora em que Dona Vanderli estava de mudança. Não estava previsto, mas o bairro dela inundou quando o lago da usina começou a encher. A Norte Energia demoliu a casa de 3 dormitórios, onde Dona Vanderli morou a vida toda, e pagou R$102 mil de indenização. Mas ela diz que o dinheiro não dá para comprar uma casa perto da escola dos filhos e vai morar de aluguel. Arrasada, desestruturada, é como eu me sinto. Já o destino de mais de 4 mil famílias foi outro. 5 conjuntos habitacionais construídos pela empresa responsável por Belo Monte. Apesar de novas, muitas casas já têm problemas. Aqui na sala, por exemplo, tudo isso que a gente vê aqui na parede, essa massa corrida, cobre várias rachaduras. A Norte Energia diz que vai consertar as rachaduras. Altamira, com 108 mil habitantes, não tem saneamento básico. A rede de esgoto não é conectada às casas, então a água cai direto aqui no meio-fio. Antes da construção da barragem de Belo Monte, a sujeira acabava sendo levada pelo Xingu. Agora o esgoto fica represado pela barragem. Em 2011, a Norte Energia se comprometeu a fazer o esgotamento sanitário de Altamira até julho de 2014. A tubulação nas ruas está pronta, mas não chega até as casas. A Norte Energia culpa a prefeitura. A prefeitura teve que criar, que efetivamente ficou com a responsabilidade da operação dela, de criar uma empresa. O IBAMA pôs fim à discussão. A Norte Energia está obrigada a não só a fazer as ligações intradomiciliares, mas também a operar todo o sistema de esgoto até que a prefeitura consiga ter uma estrutura para evitar a poluição do reservatório do Xingu. A empresa tem até novembro. Para as casas, nós estamos contratando 15 empresas, que devemos iniciar agora as ligações no início de junho. E a Volta Grande do Xingu, que tem 100 quilômetros de extensão? Como está depois que Belo Monte começou a funcionar? A margem do rio, quando fica inundada, é chamada pelos índios e ribeirinhos de igapó. Essa área costuma ter muitos peixes que se alimentam dos frutos que caem das árvores e ficam sobre o espelho d'água. Mas, segundo os jurunas, desde a construção da barragem, essa região não fica mais inundada. Agora que a água do Xingu foi desviada, os peixes não têm mais a cheia suficiente para se alimentar. Segundo o IBAMA, 16 toneladas de peixes morreram nesse trecho do Xingu entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Este pesquisador da Universidade Estadual de Campinas faz a ligação entre a morte de peixes e a construção da usina. Você teve a água do reservatório recém-formada, que é uma água de qualidade muito ruim por causa da decomposição da matéria orgânica. Você tende a ter diminuição muito grande do nível de oxigênio dissolvido. Por causa da mortandade de peixes, o IBAMA multou a Norte Energia em R$35 milhões. Nós colocamos aeradores, que são equipamentos onde você aumenta o nível de oxigênio. E mais, a Operação Lava Jato investiga se na construção de Belo Monte houve pagamento de propina para políticos. O valor do desvio chegaria a R$150 milhões. Os suspeitos negam. Hoje, a usina gera energia para atender a 800 mil habitantes por dia. Quando estiver funcionando a todo vapor, o que está previsto para 2019, Belo Monte vai poder abastecer as casas de 60 milhões de pessoas diariamente. É um projeto que, de fato, tem impactos ambientais importantes, mas que esses impactos ambientais, em função de toda a mobilização social, acabou levando a que esses impactos fossem mais possível compensados ou bastante reduzidos. Além disso, Belo Monte está gerando energia, uma energia que hoje o país precisa muito. O crescimento nosso tem sido da ordem de uns 3%, o que dá mais ou menos uma Belo Monte por ano de aumento de consumo. Eu gostaria que a sociedade brasileira verificasse qual foi o empreendimento que investiu 4,6 bilhões em melhorias, esse legado para o povo brasileiro, que é a usina.
Eu me sinto muito prejudicado e para nós é uma tristeza isso. Foi prometido um lugar bonito, uma cidade boa para se viver. Essa cidade, por enquanto, não chegou. Domingo que vem, no Fantástico, a polêmica de Belo Monte continua. Um novo empreendimento com uma área equivalente a 1.700 campos de futebol está surgindo na área. Pode agravar os danos ao rio Xingu e à população. E o Brasil nem sabe que ele existe. No próximo domingo, no Fantástico.